Bom dia, seja qual horário do dia for, mais um vídeo, dessa vez sobre o contrato pedagógico, um ótimo recurso que contribui demais na gestão da sala de aula. O tempo oportuno do uso do contrato é na primeira semana de aula, mas pode ser usado em outros momentos, por exemplo, no reinício de cada bimestre, ou ainda logo após um conflito que possa estar acontecendo. Então, se o professor não tem um contrato com seus alunos, depois de um conflito que tenha ocorrido, pode justificar os combinados aí para um futuro trabalho. Boas-vindas, bem-vindos. Agradeço aí dedicar um pouco do tempo de vocês. Se sintam acolhidos. Esse vídeo ele tem esse intuito, né, de acolher vocês, apoiar vocês no trabalho dentro de sala de aula. Os objetivos desse vídeo aqui é informar, né, sobre o contrato pedagógico, fazer que vocês tenham uma reflexão. O contrato ele não ingessa, ele subsidia também. Então, cada professor ele pode personalizar o seu. Aqui a gente tem um exemplo de mas não significa que precisa ser exatamente assim. Então, novamente, não é engessar o trabalho de vocês, mas dar uma pista aí de um caminho que já existe, ele é utilizado e difundido aí em muitas realidades educacionais. Então, quando a gente faz um contrato, a gente sugere alguns combinados, a gente sugere algumas cláusulas e eu estou sugerindo estas. Cada professor pode personalizar a sua forma. Então, eu faço a sugestão da cláusula do respeito, da cláusula do networking, da cláusula da sustentabilidade, dos grupos proativos e projeto de vídeo. Em algumas situações, eu também aconselho o uso do diário de bordo. Eu tenho essa prática e aconselho em contrato que os alunos também possam ter o seu próprio diário de bordo. Falando da primeira cláusula, respeito. Então, acredito que os problemas em sala de aula, eles têm como raiz primeira, ou uma das raízes, a falta de significar respeito. As pessoas não sabem o significado dessa palavra. Então, é importante que cada personagem possa estar dando significado para a palavra respeito. Então, se a gente não sabe o significado das palavras, é muito difícil se comprometer com ela. Então, pode ser um motivo aí de pesquisa, um motivo de aprimoramento e de quando em quando verificar com os alunos como se aperfeiçoou o significado da palavra respeito, o significado da palavra respeito na vida de cada um. Próximo, network. Rede de relacionamentos proativos. Então, se a gente promove desde já no ambiente de escola a autoajuda, a entreajuda, esses grupos de apoio que depois profissionalmente serão muito solicitados, e acredito que a gente pode levar para a nossa vida pessoal, para o nosso projeto de vida inteiro. A gente possa ter pessoas se ajudando, é muito positivo. Dentro de sala de aula, a gente tem um ambiente propício para poder estar provocando essa situação. Então, colocar o network como uma cláusula,
ou um combinado. Depois, a sustentabilidade. Vai trazer a ODS para dentro da sala de aula, já pelo contrato. Uma prática é um dever de todos, porque na realidade do Brasil, a gente precisa cuidar. E dentro de sala de aula, a gente pode ter muito desperdício de papel. Que isso possa estar sendo abreviado ou que a gente não tenha mais desperdício. É possível trabalhar dessa forma. Vamos tentar. É preciso cuidar do desenvolvimento sustentável. Nós somos a maior biodiversidade do planeta. Recentemente, menos de 15 dias atrás, eu ouvi um técnico falando, para minha surpresa, que o Brasil tem educação zero para o cuidado com a água. E o Brasil desperdiça muita água. Nós somos a maior reserva aquífera do planeta, mas a gente cuida mal desse bem. Rio Grande do Sul está passando por uma estiagem, e essa estiagem pode se prolongar por mais 1 ou 2 anos. E se a gente tivesse o cuidado com a água no nosso país, que é o mais caudaloso do mundo, isso não estaria acontecendo, porque a gente tem experimentos aí que são vivências já, de que isso pode ser revertido e que essa escassez ela não precisa ocorrer. Então, se cada um de nós cuidar, desde a sala de aula, na escola, em casa, na família, então todo mundo vai ganhar. É uma prática que pode começar nesse tipo de relacionamento. Grupos proativos, não é? Que todo mundo esteja fazendo pesquisa, que todo mundo se ajude, que o trabalho em equipe ocorra. Não é? Se estamos tentando trabalhar com metodologias ativas, não é? Sempre que possível, o trabalho em duplas ele não é peer instruction. O trabalho em grupo não é o Team-Based Learning, o TBL. A dupla, ela precisa ser pensada. A dupla precisa ser proativa. O grupo precisa ser pensado. O grupo precisa ser proativo. Então, dessa forma, não temos mais os grupos espontâneos. Se a formação de grupos elas se dão de forma espontânea, a gente não está trabalhando metodologia ativa. A gente não está potencializando o trabalho em pares. A gente não está potencializando o trabalho em grupos. No mínimo, precisa haver um rodízio para que o aprendizado ele seja de todas as competências possíveis dentro de um relacionamento. Então, que a gente não tenha mais grupos viciados, com atitudes viciadas, para que a gente possa estar aprendendo novas atitudes. E se isso não fica num combinado, o que acontece? De repente o professor ele fala assim, ó, o grupo precisa ser você, você, você. O que acontece? Os alunos vão se revoltar. Então, é bom deixar isso claro desde o início do ano. Se isso não foi feito ainda, então tentem identificar uma oportunidade para que esse combinado ele comece a se aculturar aí na sala de aula, na vida de vocês. Projeto de vida. Que a gente desenvolva o projeto de vida. Se a gente pensar aí, há pouco tempo, a gente entrava em sala de aula e dava a impressão que a gente tinha lá várias cabeças de repolho. Isso eu já ouvi muito de colegas colocando desta forma. Ou um bando de perdidos. Se a gente começa a fomentar o projeto de vida na vida desses estudantes, o que acontece? A gente
faz com que eles busquem aí um motivo, que eles busquem uma causa, que eles deem razão para tudo que eles estão fazendo e que possam estar significando tudo o que ocorre dentro de sala de aula. A despeito de um trabalho que está sendo feito com dificuldade, a despeito de um trabalho que está sendo realizado numa realidade pública, não é? Na verdade, a gente está o quê? Cada um de nós tentando construir o projeto da sua vida. E isso é fundamental. Então, as dificuldades estão aí, mas a gente precisa aprender a enfrentá-las, superá-las, e na escola é muito mais fácil. Fora da escola é mais difícil. E que esse aprendizado ocorra desde agora. Então, o contrato pedagógico, ele não é para engessar, não é? Cada professor, ele tem a sua forma, e que essa forma fique clara com o aluno. Na minha aula, o combinado é esse, não é? Vocês concordam? E cada professor tem o seu jeito, a sua forma e os seus combinados, né? Num exemplo simples, tem professores que permitem o celular para algumas ações e outros professores que inibem o uso do celular, por exemplo, entre outras coisas aí. Então, é próprio de qualquer relação que esses combinados existem. Se fosse um namoro, também acontecem esses combinados, não é? As pessoas, um casal, ele vai se descobrindo ao longo da caminhada. Tem coisas que um não gosta e que, porque ele tem a consciência do que o outro não gosta, ele procura corrigir aquilo na vida dele. Então, somos, cada um de nós, um universo diferente. E no momento que esses universos começam a se relacionar, o que acontece? A gente precisa ter aí um combinado. Com certeza, pela minha experiência, né, esses combinados, eles ajudam. Vamos formalizá-los e, por ser uma via de mão dupla, vira e mexe precisa ser revisto. Vira e mexe ele precisa ser lembrado. Vira e mexe ele precisa ser atualizado. Então, vamos combinar. Se é combinado, não sai caro. Então, professor, professora, colega, dentro de sala de aula, existem os ganhos subliminares, aquilo que não precisa estar escrito. No exemplo aqui, se a gente pensar dentro de casa, em algumas realidades, de repente a gente fala para o nosso filho: ah, diga que eu não estou. Então existe uma mensagem nessa ação que é subliminar e é danosa e reflete aí na formação dos nossos filhos. Isso também acontece dentro de sala de aula. Se a gente começa um ano letivo, se a gente começa uma ação de conflito tentando fazer combinados, existem ganhos subliminares. O primeiro é o comando, que a gente deixa claro que existe aí um comando. Não estou falando que existe um sargento, nem falei que existe um general, não falei que existe um ditador, mas existe aí no subliminar um comando daquela situação, né? Desde o início do ano, se está na primeira semana, ou o comando começa a acontecer logo após a situação de conflito, ou no início de um novo período, o início do bimestre ou o início do semestre. Outro ganho subliminar é a questão de ampliação de consciência. Porque se a gente fala de respeito, existe na cabeça de cada um conceito.
E a consciência sobre respeito, ela se amplia sobre o network também, sobre a sustentabilidade, sobre os grupos que podem se relacionar e como que isso pode ser potencializando. Essa consciência ela vai se ampliando e o projeto de vida ele vai ganhando elementos para se estruturar de forma melhor. E se a gente conseguir também aí, nesses slides não estava escrito o diário de bordo, também a gente consegue potencializar muito mais. Aí outros combinados são de cada professor. E no subliminar também, quando existem os combinados, então começa a se construir compromisso, começa a se construir comprometimento. Então não está escrito, mas o comando começa a acontecer, a consciência começa a acontecer, o comprometimento também começa a acontecer. Isso organiza demais a gestão da sala de aula. Então, esse é o nosso resumo. Combinados são, aqui tem um erro de digitação, eles são organizadores. Executamos o diálogo e haverão vários ganhos, principalmente os 3 Cs que a gente acabou de comentar. O comando, a consciência e o comprometimento. Então eu agradeço aí a participação de vocês, que a gente possa estar contribuindo. Esse é um trabalho sugerido, não é? Cada um de vocês adapte, por favor, da forma que considerar mais adequada. Bom trabalho a todos. Obrigado novamente.